Você já parou para pensar que os maiores impérios do mundo não foram erguidos com discursos inflamados, mas no silêncio de decisões tomadas em segredo e no trabalho oculto que ninguém via? Parece contraditório, não é? Afinal, sempre ouvimos que quem fala mais, conquista mais. Mas a verdade é outra. Os verdadeiros vencedores dominam uma arte esquecida: falar menos e trabalhar mais. O silêncio tem mais poder do que o barulho das palavras. Na corrida da vida, muitos se perdem em palavras. Falam de planos grandiosos, contam suas estratégias, desenham com detalhes cada passo que imaginam dar e, no fim, permanecem no mesmo lugar. Já percebeu como falar de um projeto dá uma falsa sensação de progresso? É como se, ao contar, já estivéssemos vivendo aquela conquista. Mas isso é um engano perigoso. O cérebro se satisfaz com o aplauso momentâneo e a ação, que é o que realmente importa, fica para depois. Muitas vezes, para nunca. Eu mesmo vivi esse erro. Quando ainda trabalhava em um pequeno jornal, carregava o sonho de escrever um livro que pudesse transformar vidas. Uma noite, não aguentei guardar só para mim e dividi a ideia com um amigo. Esperava incentivo, talvez até entusiasmo, mas recebi risos e descrédito. A dor foi tão profunda que passei meses apenas falando da ideia, sem jamais escrever uma única linha. Enquanto isso, outros, em silêncio, estavam colocando no papel aquilo que eu nem sequer começava. Aprendi ali uma lição dura. Falar demais sobre o que ainda não existe é desperdiçar a energia que deveria ser usada para criar. E não pense que esse é um erro apenas meu. Quantas vezes você já disse a si mesmo que começaria uma dieta, abriria um negócio ou até mudaria de carreira e anunciou para amigos e familiares antes de dar o primeiro passo? A reação costuma ser sempre a mesma: palmas, conselhos, frases de apoio. Mas cada aplauso recebido por algo que você ainda não fez enfraquece sua disciplina. E quando chega a hora da execução, já não existe mais o mesmo fogo interior. As palavras roubaram a força do ato. Andrew Carnegie, o homem que construiu um império do aço, certa vez afirmou que quando se precisa anunciar demais um plano, é porque ainda não se está pronto para executá-lo. Seus maiores projetos começaram na mais absoluta discrição. Ele sabia que planos expostos cedo demais se tornam frágeis. Era no silêncio que ele erguia suas estratégias, e quando os resultados surgiam, não precisavam de explicações. O sucesso falava por si. Eu vi esse erro repetido por homens de grande talento. Conheci pessoas brilhantes, com ideias que poderiam ter transformado indústrias inteiras, mas que gastavam a maior parte do tempo descrevendo o que fariam, em vez de simplesmente fazer. Falavam tanto de seus projetos que, ao fim, era como se já tivessem vivido aquela experiência. A energia criativa se esgotava no discurso e nada acontecia na prática. Ficavam anos presos em um ciclo de intenção sem realização. Esse comportamento traz ainda um outro perigo: entregar as próprias fraquezas nas mãos dos outros. Ao falar demais, revelamos não apenas nossas intenções, mas também nossas inseguranças. Quantas vezes você confiou um plano a alguém que, ao invés de apoiar, usou essa informação contra você? Não porque fosse um inimigo declarado, mas porque, ao se expor cedo demais, deu a oportunidade de ser questionado, desacreditado ou até desmotivado. Muitas carreiras promissoras morreram antes mesmo de começar, não pela falta de talento, mas pela pressa de transformar ideias em histórias contadas em rodas de conversa. Depois de ter sido ridicularizado por sonhar alto demais, estabeleci uma regra que mudou minha trajetória. A cada nova ideia, antes de falar sobre ela, eu precisava executar ao menos um pequeno passo concreto. Escrever a primeira linha,
marcar a primeira reunião, dar o primeiro movimento real. Esse hábito se tornou um escudo. Enquanto os outros falavam, eu já estava agindo. Enquanto os outros buscavam aplauso, eu cultivava resultados silenciosos. Pergunte a si mesmo, quantas vezes você perdeu meses, até anos, confiando mais nas palavras do que no trabalho silencioso? Quantas vezes o entusiasmo sumiu depois de contar um grande plano? Esse ciclo precisa acabar. A motivação real vem ao ver pequenas ações virarem progresso, não de aplausos externos. Falar demais sobre planos inacabados cria a ilusão de avanço, e a ilusão mata a disciplina. O poder nasce no silêncio, nas ações sem reconhecimento imediato, nos resultados que falam por si. Nos ambientes mais competitivos, quem molda o destino não é o que fala primeiro, mas quem observa, ouve e só então age. Recordo quando aconselhei Roosevelt na Grande Depressão. Esperava um líder ansioso, mas encontrei alguém que usava o silêncio como força, mesmo em meio ao caos. Roosevelt tinha uma habilidade rara. Ele ouvia, ficava em silêncio, atento a cada detalhe. Seus conselheiros falavam alto, discutiam, argumentavam em meio a uma atmosfera carregada de tensão. Enquanto isso, ele permanecia calmo, olhando para cada um, absorvendo cada palavra. O silêncio que mantinha não era passividade, era estratégia. Ele recolhia informações, percebia nuances, entendia intenções escondidas. E quando finalmente abria a boca, sua voz cortava o ar como uma lâmina afiada. Não precisava gritar, não precisava de longos discursos, bastava uma frase e todos compreendiam a direção. A força estava em falar pouco, mas com precisão absoluta. Esse mesmo padrão se repete em diferentes cenários da vida. Quantas vezes alguém, em uma reunião ou conversa, apressou-se em falar primeiro apenas para se arrepender depois? Quantas vezes você mesmo deu sua opinião cedo demais, sem ter observado todos os ângulos da situação, e acabou revelando fraquezas que poderiam ter sido evitadas? O impulso de se mostrar inteligente, rápido ou preparado muitas vezes, é apenas um reflexo da insegurança. Mas aqueles que dominam o silêncio aprendem a transformar cada instante de observação em poder acumulado. Quando você permanece em silêncio em um novo ambiente, ganha algo que os outros perdem: informação. Observa quem tenta se impor, quem demonstra ansiedade, quem deixa escapar mais do que deveria. Descobre intenções não ditas, percebe jogos de poder que passam despercebidos a quem está ocupado demais em se exibir. O silêncio é como uma rede invisível que recolhe dados e lhe dá vantagem estratégica. É por isso que, historicamente, os líderes mais respeitados nunca foram os que falavam sem parar, mas aqueles que sabiam quando e como dizer apenas o necessário. Lembro-me de muitas ocasiões em que essa postura salvou decisões importantes. Em encontros políticos e empresariais, vi homens poderosos perderem credibilidade porque revelaram cedo demais seus planos, na ânsia de mostrar domínio. Enquanto isso, aqueles que se calavam, que esperavam o momento certo, conquistavam autoridade natural. Existe um paradoxo interessante. Quanto menos alguém fala, mais peso suas palavras parecem carregar. É como se cada silêncio fosse acumulando expectativa, e quando finalmente rompe, tudo ao redor se transforma. Você já experimentou entrar em uma sala cheia de pessoas ansiosas para impressionar? Todos querem falar, todos querem mostrar que sabem, todos tentam chamar a atenção. Nesse cenário, quem escuta se destaca, mesmo sem dizer nada. Quando finalmente fala, todos param para ouvir, porque sentem que ali há algo valioso. O silêncio cria aura de autoridade. E essa autoridade não é dada pelos outros. Ela é construída na disciplina de controlar a própria voz e esperar o instante exato para usá-la. Mahatma Gandhi é outro exemplo marcante.
Ele não era conhecido por discursos inflamados ou pela oratória teatral de muitos líderes. Sua força vinha da calma, das pausas longas, da escolha cuidadosa das palavras. O mundo o escutava justamente porque ele não desperdiçava sua voz. O que ele dizia tinha peso, porque vinha carregado de propósito. É assim que o silêncio se transforma em poder. Não na ausência de ação, mas na concentração de energia que só se manifesta quando realmente é necessário. Pense em quantas situações da sua vida poderiam ter sido diferentes se você tivesse esperado mais um pouco antes de falar. Uma negociação em que revelou cedo demais sua posição. Um relacionamento em que expôs fragilidades antes do tempo. Uma oportunidade perdida por se apressar em prometer aquilo que não estava pronto para cumprir. Tudo isso poderia ter sido evitado com a disciplina do silêncio. Essa disciplina exige autocontrole, exige dominar o ego, exige resistir à tentação de buscar reconhecimento imediato. O silêncio, quando bem utilizado, não é vazio. É presença, é estratégia, é poder. E quanto mais o mundo se agita em barulho e pressa, mais raro e valioso ele se torna. O verdadeiro domínio não está em falar o tempo todo, mas em ter a coragem de se calar até que suas palavras sejam realmente necessárias. Muitos acreditam que o sucesso se revela apenas no momento em que as luzes se acendem e o público aplaude. Mas a realidade é bem diferente. A vitória não acontece sob o brilho do reconhecimento, e sim no silêncio dos bastidores, quando ninguém está olhando. O triunfo é construído longe dos olhos do mundo, em noites de solidão, em horas que parecem não render frutos, em esforços repetidos que só mais tarde mostram sua grandeza. É nesse lugar invisível que os verdadeiros vencedores se forjam. Henry Ford provou essa verdade. Antes de ser um dos maiores nomes da indústria, enfrentou fracassos e zombarias. Enquanto outros falavam do futuro, ele passava noites sozinho em oficinas, coberto de graxa, persistindo em silêncio. Quando lançou o automóvel acessível, parecia um gênio repentino, mas eram anos de tentativas invisíveis. Eu vivi o mesmo. Passei quase 3 décadas entrevistando líderes e organizando princípios de sucesso, sem contratos, sem aplausos, ignorado por muitos. Diziam que eu perdia tempo, mas cada página escrita em silêncio construiu a base para o que o mundo chamaria de sucesso repentino. O erro comum é querer mostrar resultados cedo demais, mas a verdadeira diferença está no trabalho oculto. A colheita só vem para quem suporta o tempo do plantio, e o plantio acontece no silêncio. Pense em quantas vezes você mesmo já se desanimou porque não via resultados imediatos. Quantas vezes começou algo e, por não sentir aplausos ou reconhecimento rápido, desistiu? Esse é o momento mais perigoso. É quando a maioria abandona que os perseverantes acumulam vantagem. O progresso no início é como uma semente que cresce para baixo antes de brotar para cima. As raízes precisam se firmar no escuro, escondidas, antes que qualquer sinal de vida apareça à superfície. Do mesmo modo, sua disciplina, seus hábitos, suas pequenas ações diárias constroem uma base invisível. O mundo pode não ver nada, mas algo poderoso está sendo criado. Até mesmo os grandes atletas entendem isso. Suas vitórias não nascem na arena, mas no treino silencioso, quando ninguém os observa, quando suam em solidão, quando suportam a dor e a repetição que poucos estariam dispostos a enfrentar. As multidões veem apenas o resultado final, mas a verdadeira batalha já foi vencida antes, no silêncio dos bastidores. É preciso compreender que o sucesso nunca é um evento isolado. É um processo acumulativo, feito de pequenas escolhas diárias. E quase sempre essas escolhas acontecem quando ninguém está prestando atenção. O que você faz quando ninguém o vê é o que determina quem você será quando todos estiverem olhando.
Esse é o verdadeiro poder do trabalho oculto. Ele cria resultados sólidos, que não dependem de sorte ou aplausos, mas da constância de quem sabe que a grandeza só floresce no silêncio. Existe um barulho mais perigoso do que qualquer som externo, o da própria mente. É aquele diálogo interno que nunca se cala, a voz que insiste em repetir que você não é bom o suficiente, que vai falhar outra vez, que já está atrasado demais para alcançar aquilo que deseja. Essa voz se disfarça de prudência, de lógica, até de bom senso, mas na verdade é medo, e o medo, quando fala mais alto, paralisa. Quantas vezes você já deixou de começar algo porque ouviu essa voz dentro de si? Quantas vezes acreditou mais nela do que na sua própria capacidade? Eu mesmo vivi inúmeras batalhas contra esse inimigo invisível. Durante anos, enquanto pesquisava e escrevia sobre os princípios do sucesso, não havia garantias de que meu trabalho seria reconhecido. Eu não tinha grandes financiadores, não havia editoras me aguardando, não havia uma plateia aplaudindo. Havia apenas eu, minha máquina de escrever, minhas anotações e o silêncio de um escritório que muitas vezes parecia um cárcere. E dentro desse silêncio externo, a mente gritava: será que tudo isso vale a pena? E se ninguém se interessar? E se for um fracasso absoluto? Era um combate diário contra o barulho interno, contra a dúvida que parecia vestir a máscara da razão. Lembro-me de um momento particularmente difícil, quando estava sozinho em um quarto simples na Carolina do Sul, atravessando uma crise pessoal e financeira. Não havia distrações, não havia pessoas ao redor, não havia nada que pudesse esconder o som incômodo dos meus próprios pensamentos. Ali, sem poder fugir, fui obrigado a encarar minhas falhas, meus erros, minhas escolhas equivocadas. Foi doloroso, mas foi também transformador. Descobri que o silêncio, quando aceito, revela não apenas nossas fraquezas, mas também uma força que antes estava escondida. Quanto mais olhei para dentro, mais percebi que podia encontrar clareza em meio ao caos. É curioso notar como a maioria das pessoas teme exatamente esse momento. Elas fogem do silêncio porque não suportam ouvir a própria mente. Ligam o rádio, procuram conversas, inventam tarefas sem importância, tudo para não ficar a sós com os próprios pensamentos. Mas é nesse confronto que nasce a verdadeira força. Se você nunca aprendeu a silenciar o barulho interno, qualquer crítica externa será capaz de destruí-lo. A maior batalha não é contra o mundo, é contra si mesmo. Pense em quantas decisões precipitadas você já tomou porque não aguentou o desconforto de permanecer em silêncio. Quantas vezes se apressou em pedir conselhos, em buscar aprovação, apenas porque não suportava confiar em sua própria voz interior. Esse hábito enfraquece. Porque quando você depende do barulho dos outros para se sentir seguro, perde o poder de decidir por conta própria. O silêncio ensina justamente o contrário, que dentro de você existe uma sabedoria adormecida, pronta para se manifestar quando o medo é vencido. É preciso disciplina para aprender a suportar essa quietude. Sentar-se por alguns minutos sem distrações, sem palavras, sem justificativas, apenas com os próprios pensamentos, pode ser mais difícil do que enfrentar uma multidão. Mas é nesse exercício que se constrói o autocontrole. É nele que se desenvolve a clareza necessária para enxergar o que realmente importa. Porque o inimigo interno não desaparece à força. Ele se cala quando você age apesar dele, quando prova, com um trabalho consistente, que é mais forte do que suas dúvidas. Aqueles que conquistam o topo, em qualquer área da vida, não são os que nunca sentiram medo ou insegurança, mas os que aprenderam a permanecer firmes, mesmo enquanto a mente gritava o contrário. Eles entenderam que o barulho interno é apenas uma ilusão, uma sombra que só tem poder enquanto é evitada. Quando encarada, perde a força. E a cada vez que você se levanta e age, mesmo ouvindo essas vozes, constrói uma confiança inabalável. Dominar o mundo exterior é um feito grandioso,
mas inútil se você não domina o próprio interior. Porque nenhum sucesso é duradouro quando a mente continua a sabotar cada passo. A verdadeira vitória começa quando você aprende a transformar o silêncio de fora em silêncio dentro de si. E é nesse estado que nasce a clareza, a coragem e a força necessárias para enfrentar qualquer tempestade. A verdadeira disciplina não está apenas em falar menos, mas em transformar cada momento de silêncio em ação consistente. Muitos confundem motivação com o ponto de partida, acreditando que é preciso sentir-se inspirado antes de agir. Mas a realidade é oposta. A motivação nasce do movimento. É no ato de levantar-se cedo, de escrever a primeira linha, de dar o primeiro passo, que a chama se acende. Quem espera a inspiração para agir, permanece parado. Quem age descobre que a inspiração surge no caminho. Pense em Muhammad Ali. O mundo o conhecia pelas palavras afiadas, pelas provocações que ecoavam nos jornais. Mas suas maiores vitórias não foram conquistadas nos ringues diante de multidões, e sim em silêncio, quando ainda era madrugada. Quando os refletores estavam apagados, quando apenas o som do salto da corda e o impacto dos socos no saco de areia preenchiam o espaço. Foi no anonimato dos treinos, suando sozinho às 5 da manhã, que ele construiu a força que mais tarde faria o público acreditar que estava diante de um gigante. Esse é o segredo. A glória não nasce sob aplausos, mas no silêncio de quem trabalha quando ninguém está olhando. O erro mais comum das pessoas é acreditar que apenas grandes gestos transformam a vida. Querem mudanças rápidas, resultados imediatos, reconhecimentos públicos, mas é o esforço discreto e diário que sustenta qualquer conquista duradoura. Cada repetição de hábito, cada escolha disciplinada, cada tarefa realizada em silêncio cria um acúmulo de poder invisível. No começo, nada parece mudar. E é exatamente aí que a maioria desiste, porque não enxerga o progresso que se esconde nas raízes. O crescimento, assim como na natureza, acontece primeiro no subterrâneo, antes de romper a superfície. Eu mesmo vivi isso. Durante anos, enquanto reunia notas, entrevistava líderes e estudava padrões de sucesso, parecia que não havia avanço algum. Para muitos, eu estava apenas desperdiçando tempo. Mas eu sabia que cada página escrita, cada ideia organizada era um tijolo colocado, invisível ainda, mas fundamental. Quando a obra finalmente veio à luz, muitos disseram que o sucesso aconteceu de repente. Não perceberam que aquele de repente foi o resultado de milhares de dias de trabalho silencioso. É aqui que surge a disciplina, escolher continuar mesmo quando os resultados não aparecem. Esse é o ponto em que os grandes se diferenciam dos que desistem. Os grandes entendem que a vida não se transforma em explosões repentinas, mas em repetições consistentes. É fácil falar sobre metas e sonhos, mas é no silêncio dos dias comuns, quando ninguém aplaude, que se constrói a base da vitória. Por isso, proponho um desafio simples, mas poderoso. Durante os próximos 7 dias, toda vez que tiver uma ideia, não fale sobre ela antes de agir. Transforme o silêncio em movimento. Se pensar em escrever, redija a primeira linha. Se quiser abrir um negócio, dê o primeiro passo prático, ainda que pequeno. Se planejar mudar de carreira, pesquise uma oportunidade real. O compromisso é agir primeiro e falar depois. Experimente e verá como a sensação de progresso real é infinitamente mais motivadora do que qualquer aplauso por planos ainda não executados. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Não é ausência de som, é presença de ação. É ele que diferencia os sonhadores dos realizadores, os que falam dos que constroem. A cada gesto repetido, mesmo pequeno, você cria confiança em si mesmo. E quando finalmente o mundo perceber, será tarde demais para duvidar.
porque o silêncio já terá feito o seu trabalho. A verdadeira vitória começa quando você aprende a transformar o silêncio de fora em silêncio dentro de si. E se este conteúdo trouxe clareza para você, compartilhe-o com alguém em especial que poderia se beneficiar dessas palavras. Talvez um amigo que esteja travado pelo medo, um familiar que vive perdido em meio ao barulho, ou alguém que precisa de um lembrete de que a força nasce na quietude. Obrigado por estar aqui e saiba que o espero no próximo vídeo, onde continuaremos a subir mais um degrau nessa jornada de sabedoria e transformação.